Projeto de iluminação de quarto de bebê. Ele não precisa ser complicado, tá? Primeiro, porque a gente precisa seguir a mesma metodologia que a gente segue em qualquer outro projeto. Definindo qual é a atividade que a gente vai exercer nesse espaço, daí definir qual o efeito que a gente quer da luz para aquela atividade, né? Daí escolhendo o tipo de luz, o tipo de luminária, as especificidades daquela luz e as especificações também, né? A luminária, a cor da luz e tal e tal. A posicionamento dessa fonte de luz, que vai também ser determinante, e por fim a quantidade de luz para cada ponto daquele. Então o grande X da questão é, no quarto de bebê, você tem que definir quais as atividades que você vai exercer naquele quarto. Quais são elas? Uma delas, limpeza e higienização geral do quarto. Para isso você precisa de uma luz que ela seja uniforme, que ilumine de uma forma geral esse espaço, que possibilite você limpar alguma coisa que caiu no chão, ou fazer realmente a higienização adequada daquele quarto, daquele bebê, tá? Segunda luz, então essa já é uma que você vai pensar qual tipo de lâmpada, qual tipo de luminária, que tipo de efeito. Não é um efeito focal, pontual de destaque, é uma luz que tem que ser geral, ela tem que ser difusa, para não... Aí, como ela normalmente ela está no teto, ela está acima, né, de onde o bebê está deitado. Normalmente o bebê está muito com a barriga para cima, isso a gente tem que prestar muita atenção. O bebê está muito olhando para o teto. Quando a gente troca a fraldinha, ele está de barriguinha para cima, então aquela luz do teto vai incomodar muito ele. Aí você já vai determinar, assim, aquela luz do teto, ela serve para quê? Para a iluminação geral do quarto, que serve para limpeza geral, para observar o bebê dentro do berço, mas essa luz também, ao mesmo tempo, ela tá ali incomodando o bebê na hora que ele está deitado com a barriguinha para cima. Então, que tipo de luz você vai botar ali? É uma luz que seja indireta, que não tenha um foco de luz direto no rosto do bebê, tá? Então, é assim que a gente vai pensando. Aí, se você pensar, por exemplo, o local de amamentar, né? Você tem uma cadeira que a mãe está deitada, amamentando o bebê, e a cabecinha dele também está virada para cima, em uma direção, na verdade, diagonal, normalmente. Aí, se você pega e bota um abajur, uma iluminação aqui, isso vai estar ofuscando o rosto do bebê, vai estar diretamente ligado ao campo de visão dele. Pô, isso incomoda pra caramba. Então você vai começar a ver que seja uma luz mais uma penumbra, que seja uma luz que não pode ter um foco de luz onde o bebê deita olhando, né? Ou seja, na diagonal para um lado ou para o outro, que ele está mamando, ele está mais olhando para cima. Então esses, lógico, também não pode pegar no rosto da mãe. Então você vai pensar como dentro do seu espaço você vai botar uma luz que não chegue no rosto do bebê, que seja uma luz mais difusa, mais tranquilizadora, ou seja, você vai na temperatura de cor mais amarelada, mais tranquila, não precisa de tanto volume de luz, tantos lumens, né? Então você pode ser uma luz um pouquinho mais fraquinha. Aí você tem uma outra tarefa que você exerce, que é trocar, limpar, fazer a higienização do bebê, trocar a fraldinha naquele espaço que a gente bota lá um móvelzinho, um trocador. Aquela luz, ela precisa ser de uma certa precisão, você tem que enxergar o que está fazendo com o bebê, como você está fazendo essa higienização dele, tá? Mas ao mesmo tempo ela não pode estar batendo no rosto do bebê, que também vai incomodar, e o bebê lembra que está olhando para cima. Então que tipo de luz a gente pode usar ali? Uma luz que seja mais difusa, de preferência uma luz que não tenha foco de luz para baixo, né? Ou seja, talvez uma luz indireta, ou até um abajur, uma coisa dessa. Mas aí um abajur, de que lado você vai botar? Depende, se a mãe for destra, você vai estar, né, ela vai estar utilizando, fazendo aquelas atividades com o bebê de um lado, então é desse lado que você vai botar a luz. Se for ao contrário, a luz tem que estar do lado ao contrário, não adianta você botar a luz em cima da cabeça do bebê e ficar ali em cima do rosto dele, né, incomodando ele, e ao mesmo tempo a mãe não está conseguindo enxergar direito porque o próprio bebê está causando sombra no local. Então o pensamento é esse, tá? O dimmer é um sistema, né, de diminuição da luz. Ela pode ser muito, muito legal, você usando ela para a luz geral do quarto, porque, por exemplo, na hora que você vai olhar o bebê no berço, você usa aquilo ali, né, diminuindo, porque se você acender uma luz muito forte, que você precisa dessa luz mais forte para poder fazer a limpeza do quarto, se movimentar muitas vezes dentro do quarto. Então o dimmer ajuda bastante, mas não resolve o problema. Se a luz não estiver certa, adequada, não vai ser dimmer nenhum que vai resolver, tá? Então o foco é
prestar atenção quais são as atividades que vão ser exercidas ali, né? Não esquecendo que o bebê, na maioria das vezes, está olhando para cima, então as luzes que vêm de cima para baixo no quarto do bebê não é uma fonte de luz confortável, porque vai estar ofuscando ele, pegando no rostinho. Quando usar a luz, por exemplo, de luz de segurança, bota uma luzinha só para o bebê não dormir e tal. Nunca esse foco de luz deve pegar no rosto da criança, tá? Então sempre embaixo do berço, uma área que não pegue esse foquinho de luz no rosto do bebê. A outra coisa, cuidado com os enfeites colocados nas paredes, que tem às vezes retroiluminação, ou seja, ponto de luz por trás do enfeite. Às vezes você olhando de frente, você não vai ver só uma luzinha refletida na parede. Mas se o berço do bebê está logo embaixo daquela parede, será que ele deitadinho não está dando para ver o cantinho da luz ali que está vazando entre a parede e o enfeite? Tem que ficar atento a isso, tá? Então, ou seja, é a gente se colocar na posição de quem está precisando exercer tarefas ali, né? Então, todas as tarefas que precisam ser exercidas e também na posição do bebê, que está, na maioria das vezes, exposto àquela luz de forma inadequada, tá? Então, isso que precisa ficar atento, mas é descomplicar mesmo, é a gente listar tudo que precisa, prestar atenção, localização, tipo de luz, efeito que a gente quer dar, as atividades que vão ser feitas ali e vai em frente que com certeza vai ficar tudo certo.